Olá pessoal, Brunoschi aqui. Depois de dois vídeos em que falei mais da parte teórica de vários conceitos como chave privada, seed phrase e passphrase, entre todos os cuidados que deveriam ter, hoje vamos falar um vídeo mais prático para que possam então encaixar todos os conhecimentos teóricos que falámos nas últimas dois vídeos, nas últimas duas aulas, para que tentemos consolidar então esse conhecimento. Vamos começar então por chave privada, que foi a primeira coisa que falámos. Se quiserem ter uma noção, então, na prática, o que é uma chave privada? Uma chave privada é uma sequência de números e letras. Por exemplo, se vocês pegarem nessa chave privada que está aqui e restaurarem numa carteira, por exemplo, Bitcoin, vocês vão ter acesso a um endereço. E então, começamos já por aqui, ok? Então, quando nós temos uma chave privada, associada a essa chave privada, que nós no vídeo falámos como se fosse a nossa chave do nosso cofre, nós temos um endereço associado, ok? Que será o endereço da nossa carteira. Então, esse endereço vai estar associado, ou ao contrário, essa chave privada vai estar associada ao endereço, ou o endereço vai ter uma chave privada, ok? Então, cada vez que quando surgiu o Bitcoin, cada vez que nós precisássemos criar uma carteira e que quiséssemos usar, era fundamental fazermos o backup, e esse backup teria que ser, tal como eu falei nos vídeos, era fundamental que o backup seja offline e como tal teria que ser, por exemplo, feito em papel. Agora, como deve ser fácil de perceber, fazer isso nessa altura trazia também altos riscos, porque uma probabilidade muito elevada de, por exemplo, ao apontarmos essas letras e números, errarmos e escapar-nos uma letra, escapar-nos um número, saltarmos uma letra ou falharmos a ordem por algum motivo, e a partir do momento que isso acontecesse, no dia em que vocês precisassem do vosso backup, já era. Vocês iam tentar recuperar a carteira e se tivessem, por exemplo, apontado essa palavra toda, mas tivessem-se enganado e em vez de pôr ali 2 sets, tivessem posto só um set, já era. Vocês não iam conseguir recuperar os vossos fundos porque, na realidade, o backup estava errado. Vocês não tinham apontado corretamente o vosso backup. Então, para tentar minimizar esse problema, surgiu uma coisa que foi, então, uma proposta de melhoria chamada BIP39, que vem de Bitcoin Improvement Proposal 39. Se vocês eu tenho aqui o GitHub, onde tenho aqui todas as BIPs que têm sido, que foram apresentadas e foram lançadas no Bitcoin, e se eu for aqui então à BIP39, temos então aqui a proposta de melhoria que vamos falar hoje. Então, essa proposta de melhoria consistiu então em tentar, como o nome indica, tentar melhorar um processo que, neste caso, tinha muito a ver com que ajudou em muito a esse tema de fazermos backups de forma segura e, por outro lado, com uma probabilidade muito mais reduzida de evitarmos erros ou tentar fazer, por exemplo, o backup, apontarmos, por exemplo, uma sequência desses números e letras em papel. Então, qual é que foi a ideia que surgiu? A ideia que surgiu foi criar uma lista de 2048 palavras em que, de um determinado idioma, neste caso, o mais utilizado hoje é inglês, em que essas 2048 palavras são uma amostra de palavras que são usadas para criar, então, uma seed phrase. Então, o que é que será, então, uma seed phrase? Uma seed phrase é uma sequência de 12 ou 24 palavras, que é o mais comum utilizado nas várias carteiras. Se vocês já usaram alguma carteira na vida, vocês facilmente vão ter recebido 12 ou 24 palavras para vocês apontar como sendo o vosso segredo ou a vossa chave de recuperação. Então, essas 12 palavras ou essas 24 palavras são um subset, ou seja, são uma lista menor de um bolo maior de 2048. Se vocês virem aqui, vocês vão ter, existem vários idiomas, mas como eu disse, o mais comum é o inglês. E então, deixem-me aqui aumentar. Se vocês forem ver, estão as 2048 palavras e tem aqui todas as palavras que podem ser usadas para a geração de seed phrases. Pronto. Com isso, porque é que isto melhorou significativamente esse problema do backup? Porque, por um lado, vocês não têm que guardar em papel uma sequência de números e letras completamente aleatórios, que não têm qualquer sequência que faça sentido, principalmente para o ser humano, enquanto aqui, a seed, vocês podem ver, são palavras do uso comum, cream, crime, crop, okay? Em que qualquer pessoa consegue apontar 12 palavras ou 24 palavras, porque são
lá está, são palavras do uso comum e, como tal, não são coisas aleatórias, são palavras que são fáceis de escrever, minimizando em muito a margem para erro ou ao apontar. Então, o que é que eu vou mostrar aqui? Vou mostrar o processo aqui muito simples. Temos aqui o site do Ian Coleman. Este site aqui, podem ver aqui em cima, iancoleman.io/bip39. Não sugiro que não utilizem esse site para fazer a vossa geração da vossa seed. Esse serve principalmente de aprendizado para vocês terem uma noção de como é que funciona uma carteira por trás dos panos, ok? Então eu vou chegar aqui, vou escolher por 12 palavras, pode ser 12 palavras ou 24, é completamente diferente. Vou chegar aqui para gerar e vou ter então aqui, por exemplo, 12 palavras. Essas 12 palavras vou colocar aqui em baixo e então tenho aqui, por exemplo, uma carteira que permite ou seja, tem aqui um backup com 12 palavras que são 12 palavras da lista completa que pertencem a essas 2048 palavras, ou seja, 12 palavras que pertencem àquelas que estão na lista das 2048, e a partir deste momento eu tenho o meu backup. Ou seja, eu em vez de ter que apontar essa sequência de números e letras aqui, que seria difícil, complicado, eu consigo simplesmente apontando palavras do uso comum, como gain, found, size, web, acid, ok? Só apontando essas palavras que estão aqui, eu consigo recuperar uma carteira de Bitcoin, uma carteira de Ethereum, uma carteira de Solana, o que for. E só que não é só isso. Nós temos aqui uma outra vantagem. Lembrando que eu há pouco falei que com essa chave privada eu tinha acesso a um endereço, ou seja, a minha chave privada seria a chave do meu cofre, e o endereço seria o número da minha conta que eu podia passar a alguém para enviar fundos para a minha carteira, okay? Sendo que quem tem a chave privada consegue movimentar os fundos desta carteira. Com a criação de seed, existe algo novo também que vai ainda melhorar mais esse sistema. Porquê? A partir do momento então que nós temos, vou aproveitar aqui esta caixinha, a partir do momento que nós temos uma seed phrase, ou seja, temos essa sequência de palavras, nós temos então um backup de uma carteira. Só que é uma carteira diferente. A partir do momento que nós temos esse backup, nós conseguimos recuperar não uma chave privada, mas sim N chaves privadas, ou seja, infinitas chaves privadas. Se vocês virem aqui, por exemplo, eu vou selecionar aqui, pode ser mesmo Bitcoin, ok? E agora, ao rodar aqui para baixo, vocês vão ver que eu tenho N endereços em que cada endereço tem uma chave privada, ok? Onde é que vocês já viram isto? Aqui em cima. O que é que eu disse aqui? Que cada chave privada tinha um endereço associado. Só que com uma seed, eu em vez de conseguir recuperar apenas, ou seja, aqui em cima eu tinha uma chave privada, com uma chave privada eu apenas conseguia recuperar um endereço de uma carteira, com uma seed eu consigo recuperar N chaves privadas associadas, cada uma delas a um endereço, ok? Que é o que eu tenho aqui. Tenho aqui este endereço que está associado a essa chave privada. Eu tenho este endereço que está associado a essa chave privada. Tenho este endereço que está associado a essa chave privada. Ou seja, em vez de ter que estar a fazer backup desta chave para ter esse endereço, mais essa chave, mais essa chave, mais esta, mais esta, mais esta, não. Basta-me fazer o backup dessas 12 palavras e vou conseguir recuperar sempre todos esses endereços que estão aqui e posso gerar mais, por exemplo, mais 20 e mais 20. Okay? Eu vou ter acesso a todos esses endereços de todas essas carteiras com as respectivas chaves privadas. Por isso, para além de ser mais fácil de fazer o nosso backup permite-nos acesso a mais endereços, cada um com as suas respectivas chaves privadas. Isso não significa que eu não possa fazer backup dessas chaves privadas à mesma e consiga aceder a esse endereço. Só que eu, com 12 palavras, consigo fazer o mesmo que se fosse por chaves privadas, eu tinha que guardar esta chave privada, mas essa chave privada, mais essa chave privada, mais essa chave privada, tudo em papel, o que tornaria mais complexo. Por isso, para além de ser mais fácil fazer o backup, esse backup permite recuperar mais endereços, mais carteiras do que simplesmente este backup que está aqui em cima, associado a essa chave privada aqui em cima, que seria um backup que só me daria acesso a um endereço de uma conta. Falámos de chave privada, falámos de seed phrase. Por último, temos então o conceito de passphrase. Vou aproveitar a caixinha. Passphrase. Então, de onde é que foi o conceito de passphrase e porquê é que ele existe? Tal como eu, se calhar, já vos fiz alguma confusão, aquilo que eu acabei de dizer, que foi
que a BIP39 gerou ou criou, para funcionar, criou uma listagem de 2048 palavras que são públicas, ok? Estão aqui as 2048 palavras. Então isso significa o quê? Que todas as seeds de todas as carteiras do mundo se baseiam em 12, 24 palavras dessas que estão aqui. Isso significa que nós sabemos todas as palavras que são possíveis ser usadas numa seed. Apesar de isso ser verdade, apesar de sabermos todas as palavras que são possíveis usar para criar a seed, a probabilidade de vocês escolherem aqui 12 palavras aleatórias ou de 24 palavras aleatórias e acertar um endereço de uma carteira válida, primeiro válida e segundo que esteja em utilização, é muito, muito, muito baixa. Mesmo muito baixa. Mas existe probabilidade, da mesma forma que é muito difícil ganhar, por exemplo, a Mega Sena, mas existe essa probabilidade. Então, para mitigar essa probabilidade, ou seja, para reduzir ainda mais ou tornar mesmo impossível ou praticamente impossível, mesmo já sendo muito difícil de selecionarmos 12 palavras daqui e gerarmos uma carteira válida, então surgiu o termo de passphrase. Então, o que é que será a passphrase? A passphrase não será mais do que, por exemplo, nós pegarmos numa seed, que já seria a nossa carteira, e chegar ao final desta seed e adicionarmos algo extra, ok? Em que este algo extra será uma sequência de caracteres que podem ser várias palavras, podem ser números, letras, pode ser uma sequência de palavras que façam sentido, podem não fazer sentido, o que vocês quiserem, ok? Por exemplo, eu vou pôr aqui só para ser fácil, por exemplo, aqui seria a nossa 13ª palavra. Então, por exemplo, a minha passphrase poderia ser essa 13ª palavra, ok? Ou outra coisa qualquer. O que é que vai acontecer? Então, o nosso backup terá que passar a ser as 12 palavras, mais uma palavra extra ou uma sequência de caracteres que possam ser usados como a 13ª palavra. Porquê que isto aumenta drasticamente ou ainda mais a dificuldade para que alguém consiga descobrir a nossa seed, a não ser que vocês a entreguem? Porque a partir deste momento passamos a ter uma seed que são 12 palavras que estão na listagem das 2048, mas depois temos algo que não está em lado nenhum, ok? E então isso torna ainda mais difícil que alguém o consiga fazer. Quais é que são os cuidados que temos de ter com isso? Para mostrar e para explicar isto, eu vou fazer aqui, por exemplo, um exercício. Vamos lá por partes e vamos usar aqui também o site do Ian Coleman para isto. Então, eu tenho aqui esta seed, que é aquela que eu copiei ali, que está sem passphrase, e vou simplesmente chegar aqui e pegar aqui, por exemplo, o primeiro endereço. Então, com esta seed aqui, eu tenho este endereço que está associado, queremos aqui na página, que está associado, vou fechar isto aqui, que está associado a esta chave privada, ok? Então, aqui é endereço, chave privada, ok? Então, eu com esta seed tenho este endereço com esta chave privada. Se eu quiser então agora aumentar a dificuldade, eu posso então fazer aquilo que eu acabei de dizer, que é pegar a minha seed e adicionar uma 13ª palavra, em que, por exemplo, a minha passphrase vai ser uma coisa muito simples, por exemplo, batata. Ok? Então, a minha seed seria as 12 palavras mais essa palavra adicional 13ª batata. Então, se eu fizer isto, o que é que vai acontecer? Qual é que vai ser, por exemplo, o meu primeiro endereço e a chave privada desse endereço? Para isso, eu vou chegar aqui, existe aqui mais um campo, que é bit39 passphrase, e vou pôr aqui exatamente como estava ali escrito, batata. Ao colocar esta palavra, eu vou pegar aqui neste primeiro endereço, que é o primeiro endereço da minha carteira, e vou colocar aqui. E como podem ver, já é diferente deste que estava aqui em cima, ou seja, aqui eu só tinha seed phrase, aqui tenho a seed phrase mais a palavra batata, e então o primeiro endereço já é aqui é 1CY, aqui já é 1JU, e se eu pegar então associado a isto, pegar nessa chave privada, ou seja, a chave privada associada a este endereço que está associado a este backup dessa seed de 12 palavras mais a passphrase,
vai ser L4 e aqui seria L2. Então eu tenho uma seed com 12 palavras, tenho outra seed com 12 palavras, mais passphrase em que tenho uma 13ª palavra e tenho outro endereço. Outra coisa que eu falei também no vídeo é que, e aqui é preciso ter muito cuidado, é que a passphrase é case sensitive. O que é que isso quer dizer? Que conta exatamente a forma como vocês escreveram. Se vocês escreveram com caixa alta ou com letras maiúsculas, vai ser diferente. Terem escrito com letras minúsculas vai gerar endereços totalmente diferentes. E é isso que eu vou mostrar agora. Por exemplo, se eu, ao invés de ser batata com o B minúsculo, for batata ou com o B maiúsculo, o que nós vamos ver aqui é o endereço e vamos ver a chave privada desse primeiro endereço. Okay? Então vou voltar aqui a parte da passphrase e vou apagar o B e vou pôr letra maiúscula. Letra maiúscula. Pronto. Ao fazer isto, vou copiar aqui este endereço, que é o primeiro endereço desta carteira, e vou copiar a chave privada. Okay. Então o que é que temos aqui? Temos aqui então o primeiro exemplo, em que nós temos aqui só com a passphrase, que é que eu vou deixar verde. Então aqui é o nosso backup só com a seed sem passphrase, em que o primeiro endereço dessa seed seria um CY e a chave privada associada a esse endereço seria L2. Depois adicionamos aqui então uma passphrase, que neste caso foi esta passphrase aqui batata, em que quando nós fizemos então a nossa mesma seed, mas com passphrase batata, tudo em minúsculas, gerou-nos o primeiro endereço 1JU e a nossa chave privada seria L4D. Depois o que é que fizemos? Mudámos então a nossa passphrase de batata com tudo minúsculas para B maiúsculo e o resto batata. Ou seja, incluindo a mesma seed, mais uma passphrase ligeiramente diferente, é a mesma palavra, mas uma tem B maiúsculo e outra tem B minúsculo. E com isso verificamos que temos também um endereço diferente. Aqui 18P, aqui 1JU, aqui 1CY. E a nossa chave privada seria KWJ L4D L2S. Por isso, porquê é que eu mostrei isso? Porque quem for usar passphrase tem de entender exatamente o que está a fazer. É fundamental que vocês façam backup tanto da vossa seed como da passphrase, mas é fundamental saberem exatamente como é que escreveram a passphrase. Caso contrário, no dia em que vocês precisarem de recuperar este endereço ou todos os endereços de uma determinada carteira em que vocês fizeram o backup, em que configuraram a carteira com passphrase, ou seja, seed mais a passphrase, se vocês não souberem a passphrase ou se vocês não souberem a seed, vocês não vão conseguir recuperar os vossos fundos, não vão conseguir recuperar as vossas chaves para poder alimentar os fundos da vossa carteira. Por isso é fundamental terem o backup da seed mais da passphrase, se vocês ativarem a passphrase, e é fundamental vocês saberem exatamente como é que escreveram. Se foi com tudo em maiúsculas, se foi com tudo em minúsculas, se foi com números, se foi com letras, se foi com acento, com que acento é que foi. Se não apontarem isso corretamente, vão perder os vossos fundos. Por isso é fundamental fazerem o backup tanto da seed como da passphrase, tal como eu expliquei nos outros vídeos, devem ficar separados, ou seja, não devem ter a seed e a passphrase toda no mesmo lugar, devem fazer a separação em backups distintos e sempre, pelo menos 2, 3 backups, e se possível com placas de metal para evitar também o papel, porque pode molhar, pode estragar, pode queimar, pode estragar com o tempo e é fundamental garantirem isso. Por isso, recapitulando o que falámos hoje, falámos de chave privada, okay, em que uma chave privada permite recuperar a chave para aceder aos fundos de um determinado endereço. Depois falámos que, baseado nessa problemática de uma probabilidade muito alta de, ao fazermos o nosso backup para papel ou para placa de metal, errarmos ou escaparmos uma letra e a partir daí o nosso backup tornar-se inválido, foi criada então uma proposta de melhoria que foi o BIP 39, que com esta proposta de melhoria, a BIP 39 foi gerada então uma lista de 2048 palavras que são as que são usadas hoje para para gerarmos as nossas sheets. Além disso, a nossa seed, que pode ser 12, 24, que é o mais comum, tem uma outra vantagem, que é nós com um único backup de 12 palavras que, por um lado, facilita-nos, reduz-nos drasticamente o risco de apontarmos errado, visto que são palavras do uso comum, esse backup também nos permite recuperar N chaves privadas associadas a cada chave privada a um determinado endereço. Ou seja, nós conseguimos ter várias carteiras tendo um backup simples de 12 palavras, enquanto aqui em cima
nós, por cada chave privada, se nós quiséssemos ter vários endereços, tínhamos de ter uma chave privada de backup por cada endereço. Por fim, falámos de passphrase, em que a diferença a vantagem da passphrase é que permite-nos adicionar ainda, ou aumentar ainda mais a dificuldade de conseguirem descobrir nossas palavras. Isto porquê? Porque existe a problemática de todas as palavras que podem ser usadas para gerar seed phrases estão públicas na BIP 39, que está no GitHub, que eu mostrei aqui, que são 2048. Então, para reduzirmos ainda mais a probabilidade disso poder acontecer, existe a possibilidade de eu ativar uma passphrase, em que essa passphrase vai me permitir adicionar uma 13ª palavra ou uma 25ª, se tiver, por exemplo, uma seed com 24 palavras, em que eu posso adicionar o conjunto de caracteres que eu quiser. Pode ser uma frase com espaços, pode ser o que eu quiser, mas será sempre considerada como uma palavra extra em relação às 12 que nós já tínhamos ou às 24 que nós já tínhamos. O ponto a terem atenção é que essa palavra é case sensitive, ou seja, dependendo se vocês escreveram com letra maiúscula, letra minúscula, com os acentos que vocês escreveram, se vocês escreverem sem acento, vão ser sempre consideradas palavras, passphrases completamente distintas e vai gerar endereços totalmente distintos, como eu mostrei aqui, com batata com tudo minúsculo, batata com letra B maiúscula, já gerou endereços diferentes. Por isso, espero que tenha ficado esclarecido. Provavelmente no próximo vídeo eu vou também mostrar na prática a criação de uma carteira, para vocês verem isto a acontecer na realidade, isto já que desta forma, com o funcionamento por trás dos panos de tudo o que eu acabei de explicar aqui, é o que a carteira vai fazer internamente para nós e só nos vai entregar um endereço para nós começarmos a usar uma carteira. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, deixem um like, subscrevam o canal para assistir aos próximos vídeos e até à próxima.